Capítulo 1 do livro de Lamentações de Jeremias diz assim: Como já solitária a cidade, outrora tão populosa, como é que ela se tornou como uma viúva? Ela, que era grande entre as nações e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Ela chora amargamente de noite e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Entre todos os seus amantes, ela não tem nenhum para a consolar. Todos os seus amigos lidaram traiçoeiramente com ela. Eles se tornaram seus inimigos. Judá foi para o cativeiro por causa da aflição e por causa da grande servidão. Ela habita entre os pagãos e não encontra descanso. Todos os seus perseguidores a apanharam entre as suas angústias. Os caminhos de Sião pranteiam, porque ninguém há que venha para as festas solenes. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes suspiram, e as suas virgens estão afligidas, e ela está em amargura. Os seus adversários se tornaram chefes, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu pela multidão de suas transgressões. Os seus filhos foram para o cativeiro na frente do inimigo, e da filha de Sião foi-se toda a sua beleza. Os seus príncipes se tornaram como servos que não acham pasto, e caminham sem forças na frente do perseguidor. Jerusalém se lembrou, nos dias da sua aflição e dos seus sofrimentos, de todas as coisas agradáveis que ela teve nos dias passados, de quando o seu povo caiu na mão do inimigo e ninguém a socorreu, e os adversários a viram e zombaram dos seus sábados sagrados. Gravemente pecou Jerusalém, e por isso ela é removida. Todos os que a honravam agora a desprezam, porque eles viram a sua nudez. Sim, ela suspira e volta para trás. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não lembra de seu último fim, por isso foi pasmosamente abatida. Não tem nenhum consolador. Ó Senhor, vê a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. O adversário estendeu a sua mão a todas as suas coisas agradáveis, pois ela viu entrar os gentios em seu santuário, acerca dos quais tu ordenaste que não entrassem na tua congregação. Todo o seu povo suspira, buscando pão. Eles deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para aliviar a alma. Vê, Senhor, e considera que me tornei desprezível. Não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Atentai e vede se há qualquer dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, e ele prevalece contra eles. Ele estendeu uma rede aos meus pés e fez voltar-me para trás. Fez-me assolada e desfalecida todo o dia. O jugo das minhas transgressões está atado por sua mão. Elas estão entretecidas e subiram sobre o meu pescoço. Ele fez a minha força se abater. O Senhor me entregou nas mãos daqueles aos quais eu não posso resistir. O Senhor pisou sobre os pés todos os meus valentes no meio de mim. Ele convocou uma assembleia contra mim para esmagar os meus moços. O Senhor pisou sobre a virgem, a filha de Judá, como num lagar. Por essas coisas eu choro, os meus olhos se desfazem em água, porque o consolador que devia aliviar a minha alma se afastou de mim. Os meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu. Sião estende suas mãos e não há ninguém que a console. O Senhor mandou acerca de Jacó, que seus inimigos deveriam ser os que estão ao redor dele. Jerusalém é como uma mulher imunda entre eles.
O Senhor é justo, pois me rebelei contra o seu mandamento. Ouvi, pois, todos os povos, e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus moços foram para o cativeiro. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, enquanto buscavam para si mantimento para aliviarem as suas almas. Olha, ó Senhor, porque eu estou em angústia, as minhas entranhas estão turbadas, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada, e em casa está a morte. Eles ouviram que eu suspiro, mas não há ninguém para me consolar. Todos os meus inimigos ouviram falar do meu mal. Eles se alegram, porque tu fizeste isso. Mas tu trarás o dia que apregoaste, e eles serão como eu. Venha toda a sua iniquidade diante de ti, e faze-lhes como tu fizeste a mim, por causa de todas as minhas transgressões, porque são muitos os meus suspiros, e o meu coração está desfalecido. O capítulo 1 do livro do profeta Jeremias fala sobre as lamentações de Jeremias. Jeremias, quando ele viu a tristeza dentro dele por causa da desolação de Jerusalém, ele lamenta porque ele via como a cidade estava devastada, como se transformou em escombros fumegantes, o que tinha acontecido. Os amantes dela desapareceram, os amigos traíram, se tornaram inimigos por causa da rebelião de Jerusalém. Os caminhos do Senhor são caminhos de retidão. Porém, quando nós pecamos contra o Senhor, nós andamos em caminhos de amargura. O pecado, ele faz com que nós nos distanciamos de Deus, seja na área que você pecou, que eu pequei. Quando nós temos essa consciência de que os mandamentos são passos verdejantes para as nossas vidas, nós compreendemos que o Senhor, ele nos dá a capacitação para que possamos andar nos seus caminhos. Mas quando nós nos desviamos dos caminhos do Senhor, quando nós abandonamos a nossa fé, quando nós abandonamos o caminho de retidão, o Senhor, ele nos entrega a desolação das nossas almas. O Senhor faz nos enxergar o quão bom e o quão perfeito é andar nos seus caminhos. O quão é puro e inabalável quando estamos diante da presença do Senhor. O quanto os seus braços, o quanto estar diante dele nos traz alegria, a verdadeira alegria para nossas almas. Mas quando nós afligimos a nossa alma, quando nós pecamos e a nossa alma, ela reconhece o pecado, porque através daquilo que nós emitimos, através daquilo que nós recebemos, nós podemos observar o nosso pecado. Quando nós pecamos contra Deus, nós atraímos coisas negativas para as nossas vidas. Quando nós traímos a confiança do Senhor, nós atraímos o desprezo, nós atraímos a falsidade, a traição, nós atraímos tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos leva ao poço,
que nos leva à angústia, que nos leva à dor. E quando nós entendemos isso, nós compreendemos que a dor que nós carregamos é por causa dos nossos maus comportamentos. A dor que nós levamos é por causa do abandono que nós demos ao Senhor. É do abandono da fé, do abandono à casa de Deus. Precisamos estar conscientes e compreendendo que o melhor lugar para estarmos é nos pés do Senhor. Que o melhor lugar para estarmos é diante da presença do Senhor. Que o melhor lugar para vivermos é no altar do Senhor. E Jeremias, ele fala sobre o estado de Jerusalém. Jeremias fala que Jerusalém olhou para o seu passado e viu o quanto Deus ajudava. Jerusalém recebeu o juízo. E Jeremias fala da sua angústia quando ele vê aquela cidade desolada. Ele lamenta por causa do pecado de Israel. Ele lamenta porque Jerusalém se tornou uma mulher imunda. Judá rejeitou o chamado por tanto tempo que o Senhor mandou acerca de Jacó, que o juízo devia vir, e o juízo veio. E como uma mulher imunda, Jerusalém deve passar pelo seu período de impureza e desse modo se torne purificada para que seja aceitável. E é através do arrependimento, é através da verdade da palavra de Deus, que essa palavra das lamentações de Jeremias possam ser gravadas nos nossos corações. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.